Muito bem, eu quero ler Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 11, que é o texto básico aqui da nossa festa, sentados como estamos mesmo. Apocalipse 3 e 11, eu venho logo, retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Na nossa Almeida Revista e Corrigida, que estava na tela, diz assim: eis que cedo venho, ou venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto, ele está no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela não quer dizer mistério, ela quer dizer revelação. É interessante que algumas pessoas vão estudar Apocalipse partindo da premissa de que Apocalipse traz mistérios, mas Apocalipse não traz mistérios, Apocalipse traz revelação. Porque a palavra Apocalipse, o nome do livro, significa revelação. O livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo São João. Quando a gente lê o capítulo 1 de Apocalipse, logo nos versículos iniciais, nós já vemos aqui João, o autor do Apocalipse, se apresentando, dizendo que ele, João, está escrevendo a revelação de Jesus Cristo, que Jesus quer mostrar aos seus servos. E ele diz: eu sou um desses servos, e Jesus me deu esta revelação para trazer para os irmãos, de modo que Apocalipse é um livro de autoria de João. Os irmãos sabem muito bem que o livro do Apocalipse, ele foi escrito muito provavelmente no grego koiné, com algumas expressões do grego clássico do Novo Testamento, e Apocalipse foi escrito a partir de revelações que João recebeu quando ele estava preso numa colônia penal romana, numa ilha chamada Patmos, e ele estava ali por causa do testemunho de Jesus. Os irmãos sabem muito bem que os imperadores romanos, eles colocavam em prática aquela frase do Leonard Ravenhill, que ele diz que os meninos querem ser homens, os homens querem ser reis. E aí os Césares queriam ser reis, e quando chegavam na posição de reis, os homens querem ser deuses, os Césares queriam ser deuses. E os Césares mandavam construir estátuas e esfinges e totens e imagens, e mandavam cultuar as suas imagens e reconhecê-lo como Deus. Mas João aprendeu com Jesus, e Jesus ensinou para João e ensinou para todos nós lá em Mateus 4, no momento ou no ato da tentação. Jesus falou: só diante de Deus se prostrará, e só a Ele prestará culto, e só para Ele nós daremos glória. E aí então Jesus não se prostrou, e João não se prostrou também. Por causa disso ele foi colocado na ilha de Patmos, e lá ele esteve por algum tempo preso. E quando ele esteve ali preso, um dia a Bíblia diz que os céus se abriram, um anjo de Deus desceu do lado de João, e ele olhou para o céu e ele ouviu a voz de Jesus
dizendo: João, sobe para cá, porque eu vou revelar para você coisas extraordinárias. É muito interessante que às vezes tentam prender o crente, limitar o crente, mas enquanto as cadeias estão fechadas aqui na terra, as portas estão fechadas aqui, enquanto o crente aqui está no claustro, os céus continuam abertos para o crente. Se você veio aqui hoje com alguma porta fechada, assim diz o Senhor para você: levanta a tua cabeça, anima o teu coração, aleluias, olha para o alto, porque a porta do céu está aberta para você, a porta do céu está aberta para você. E aí então João vai escrever o livro do Apocalipse, e ele vai compor esse livro de 22 capítulos, e esses 22 capítulos, eles vão se organizar da seguinte forma: no capítulo 1, o Senhor Jesus se apresenta como o Cristo ressurreto, o ancião de dias, aquele que os seus olhos brilham mais do que chama de fogo, aquele que brilha mais do que latão reluzente, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas aquele que foi morto, mas a morte não o deteve. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele aparece glorioso para João no capítulo de número 1. Os capítulos 2 e 3 de João vai trazer para nós 7 mensagens, 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele vai partir para o capítulo de número 4. No capítulo de número 4, ele recebe então o anjo de Deus, os céus se abrem e Deus chama João desde a ilha de Patmos para subir aos céus e receber ali algumas revelações. No capítulo 5, ele vê de novo Cristo, mas não agora ali na terra se revelando para ele, mas ele vê Cristo lá no céu. O capítulo 5 mostra um grande trono, Deus está sentado no trono, mas à direita de Deus ele vê um semelhante ao cordeiro, que foi morto, imolado, humilhado, vilipendiado, vituperado, sangrado, mas que ressuscitou e agora está à direita de Deus. E aí é interessante que ele vê Jesus como cordeiro, mas logo a sua mente, o seu olhar se volta e ele já não vê mais o Cristo abatido, vencido, mas ele vê Cristo como o leão da tribo de Judá. Ele vê Cristo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Do capítulo de número 6 até o capítulo 18, João vai ter uma série de revelações que de forma geral, de forma genérica, dirão respeito aos juízos de Deus, que Deus derramará ao nosso ver na grande tribulação, aqueles juízos em sua grande maioria. Aí nós já chegamos no capítulo 18, porque o capítulo 1, ele vê Cristo glorioso na terra. O capítulo 2 e o capítulo 3, ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4, ele recebe a presença do anjo e ele vê os céus abertos e sobe para receber as revelações. No capítulo 5, ele tem a visão do trono de Deus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, os 4 seres, os 24 anciãos, anjos, arcanjos, querubins e serafins, cantando aquele que está no trono e aquele que está à sua direita, o seu Cordeiro. Aí no capítulo 6, ele começa a ver o livro, ou os selos do livro sendo abertos, e aí então começa uma série de juízos, e esses juízos vão se estender o capítulo 6 até o capítulo 18. No capítulo de número 19, João vê
não mais a grande tribulação, mas ele vê a vinda, a parousia, a vinda gloriosa de Jesus. E qual é a visão que ele vê lá em Apocalipse 19? Ele não vê Cristo como o Cordeiro, mas ele vê Cristo como o vencedor. Ele não vê Cristo morto, mas ele vê Cristo ressurreto. Ele não vê Cristo sendo apunhalado pela espada, mas ele vê Cristo com a sua boca, com uma palavra tão firme que é semelhante a uma espada de dois gumes. Ele não vê Cristo derrotado, mas ele vê Cristo triunfante, sentado no cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue, mas com um texto na sua coxa escrito dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vê que ao lado de Cristo está ali a igreja, estão ali os anjos, e eles vêm para estabelecer então o reino milenial nessa terra. Colocar um fim à grande tribulação, um fim à dominação do anticristo, da besta, do falso profeta. E aí então ele vai para o capítulo 20. Lá no capítulo 20 ele vê o milênio. No restante do capítulo 20 ele vê um grande trono branco. E naquele trono branco acontece o cumprimento de Apocalipse 3:21. Porque em Apocalipse 3:21 está escrito assim: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono. O apóstolo São Paulo, ele diz: irmãos, não se atenham e não se detenham a coisas medíocres, medianas, simplórias, ordinárias desta terra. Por quê? Porque vocês julgarão anjos. E aí alguns irmãos dizem: quando julgaremos anjos? Apocalipse 3:21 diz que Deus nos dará, aqueles que vencerem, o direito de se assentar com ele no seu trono. E lá no trono a igreja vai julgar quem? Vai julgar Satanás e vai julgar os seus demônios. Ali também estará diante o inferno, a morte e os ímpios de todos os tempos. E naquele momento, no trono branco, estes receberão um juízo e serão lançados no lago de fogo, e ali haverá sofrimento perpétuo. E a igreja, juntamente com aqueles que foram transformados em Cristo, porque Paulo diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Não vai ficar ninguém sem esse processo de metamorfose, esse processo de transformação, esse processo de mudança, esse processo de regeneração e de glorificação. E aí então vem Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, João vê um novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém que desce dos céus. E aí no Apocalipse 22, ele descreve ali como será essa cidade e como viverão aqueles que habitarão para todo sempre com o Senhor. Esta é a descrição sucinta do livro do Apocalipse. Mas no capítulo de número 3, no versículo de número 11, João vai trazer aqui um texto para a igreja, a sexta igreja, das 7 para as quais ele vai mandar uma carta. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, e para essa igreja ele vai falar algumas coisas muito interessantes. Por conta da exiguidade do tempo não nos deteremos, mas ele vai falar algumas coisas, e dentre estas coisas vai estar o versículo 11 de Apocalipse 3, e no versículo 11 ele vai dizer: eis que eu cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se nós fizermos aqui uma dissecação nesse versículo, nós chegaremos à conclusão de algumas verdades. A primeira delas é que Jesus em breve vem, porque ele diz: eu cedo venho, está mais perto do que nunca a vossa redenção, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É claro que alguém diz assim: ora pastor, mas já se passaram 2000 anos, é muito tempo. É verdade. Quando a gente conta nesse tempo cronológico, em que cada ano conta, e é muito causticante e difícil, é um tempo demorado. Mas quando comparado com a eternidade, esse tempo aqui é uma centelha, é uma fagulha, é um tempo incomensurável, é algo
que não se pode nem computar, é algo que não se pode contar, é algo irrisório. Eis que cedo venho. Quando a gente menos imaginar, o Senhor estará às portas. Ele buscará a sua igreja. Eis que cedo venho. Diga comigo: Jesus em breve vem. Aleluia. Você pode pegar na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Você pode olhar para esse irmão aí. Aleluia, olha para ele, senão ele vai pedir para você para emprestar algum até a segunda parcela do 13º. Então faz ele olhar para você, fala: olha para mim, rapaz. Olha para mim, né? Diga para ele: encha o seu coração dessa esperança. Jesus breve vem. Diga para ele: não esquece essa mensagem. Jesus breve vem. Ele breve vem, ele virá. A igreja, ela vive nessa esperança, ela caminha nessa esperança, aleluia, ela se conduz nessa esperança. A igreja sabe que Jesus breve vem, aleluia, eis que cedo venho, ele breve vem, ele virá. Agora tem uma outra verdade nesse texto, que é uma verdade que diz que guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então aqui nós temos uma primeira verdade: ele vem breve. Uma outra verdade é que é preciso que guardemos o que temos em nós mesmos, e é preciso que guardemos aquilo que temos recebido do Senhor. Você, eu, nós, essa pleiade de nobres obreiros aqui, todos aqui têm recebido de Deus, e nós precisamos guardar o que temos recebido de Deus. Você recebeu de Deus várias coisas que a Bíblia vai falar que são os dons naturais. Nós recebemos de Deus a vida, nós recebemos de Deus os alimentos, nós recebemos de Deus a capacidade de ir, vir, permanecer. Nós recebemos de Deus a capacidade de refletir, de raciocinar, de elocubrar, de criticar, de elogiar, de construir, de edificar, de transformar, de extinguir. Nós recebemos de Deus muitas coisas naturais, mas nós não recebemos só coisas naturais, nós recebemos coisas espirituais também, principalmente aqueles que já receberam Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. A salvação é o tesouro de maior valor, é a riqueza incomparável. Um dia lá em Mateus 10, os discípulos ficaram todos animadinhos, né? E vieram para Jesus e disseram assim: Senhor, a gente está embasbacado com uma coisa. Jesus disse: com o que vocês estão impressionados? Nós estamos impressionados que os demônios se sujeitam a nós. Jesus falou assim: não valorizem isso, valorizem que os vossos nomes estão inscritos no livro dos céus. Aqui está uma grande riqueza, uma grande prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos a salvação. Aleluia. Você está olhando aí do lado aí para um homem que tem um lugar no céu garantido. Esse homem não vai garantir ainda o lugar dele já está garantido nos céus, está garantido pela graça, está garantido pela cruz, está garantido pelo sacrifício de Cristo, está garantido pela morte vicária, está garantido já por Jesus. A salvação, nós recebemos a bênção da salvação, nós recebemos a bênção de participarmos do batismo nas águas. Nós somos batizados em água, batizados em nome do Pai, do Filho e do Senhor, por imersão, sepultando o velho homem e vivendo para Cristo uma nova vida, uma vida de novidade. Isso aqui é uma bênção que nós já temos. Quer ver uma outra coisa? Nós temos também a oportunidade de receber mensalmente a participação da Eucaristia, da ceia do Senhor, e tomarmos do pão e bebermos do cálice. Isso são virtudes, são benesses, são presentes, isso são coisas que nós temos recebidos de Deus. Nós podemos tomar a ceia, e tomar a ceia mais do que comer pão, porque comer pão a gente come em qualquer lugar.
tomar um suco de uva a gente toma em qualquer lugar, mas quando a gente participa da Eucaristia, nós estamos ali comungando com Cristo. Cristo está, aleluia, sendo introduzido em nós através do nosso paladar, quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, simbolizando ali a carne e o sangue de Cristo, que foram dilacerados e derramados na cruz do Calvário por nossas vidas. Isso aí é uma bênção, uma virtude extraordinária. Aleluia, glória a Deus. É uma virtude descomunal podermos participar da ceia do Senhor. Mas o Senhor não nos abençoou só com isso, o Senhor nos abençoou também, e nós temos uma vida funcional no reino de Deus. Talvez você se sentia antes do Evangelho uma pessoa sem sentido na vida, sem utilidade, sem serventia, sem funcionalidade, sem responsabilidade, uma pessoa que simplesmente vai nascer, viver e morrer, passar por esta vida existindo sem viver de verdade. Mas quando você veio para a igreja, você veio para o Evangelho, Jesus te salvou, Jesus te introduziu no corpo através do batismo e da ceia, e Jesus derramou sobre você esta virtude de ser funcional no reino de Deus. Cada crente aqui produz a sua maneira, cada crente aqui dá uma parcela de contribuição. A igreja e a história da igreja, ela não caminha por causa de homens de púlpito apenas, não, aqui é um conjunto, aqui é um corpo, onde todos dão sua parcela de contribuição, e a igreja vai avançando para a glória do Senhor, ela vai caminhando para a glória do Senhor, e o reino de Deus vai se expandindo nesta terra. Quantos louvam a Deus por ser funcionais no reino de Deus? Você pode dizer isso para esse irmão: você é útil. Aleluia. Diga para ele: a sua função é importante, você é necessário, você é essencial. Aleluia, você é importante. Você é importante no reino de Deus. Isso são coisas que nós temos recebido de Deus. Mas nós não recebemos só isso, nós recebemos também o derramar do Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo inicialmente nos selando, nós somos selados para o dia da redenção, Paulo diz. Mas nós não somos só selados. Há quem diga que nós somos selados e para tanto já está bom, tudo bem. Os cessacionistas acreditam que, tendo sido selados, nós já estamos bem, e é verdade. Você estando selado, você já está salvo, seu nome já está escrito no livro da vida, você já está perdoado e você tem um lugar no céu. E se você quiser viver a sua vida inteira nesse patamar, nesse status, tudo bem, Deus vai te respeitar. Mas se você quiser, eu quero dizer para você que além do Espírito trabalhar em nós, nos selando, o Espírito também trabalha em nós, nos revestindo de poder, de autoridade, de dons. Aleluia. Existem pessoas que se satisfazem com as superficialidades, com as efemeridades, com as coisas transitórias, com aquilo que é inaugural, inicial, e está bom. Mas se você quiser romper essa barreira das primeiras páginas, dos primeiros passos, e se você quiser mergulhar no poder do Espírito de Deus, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está à sua disposição para te revestir de poder e de autoridade para fazer obras extraordinárias. Uracandore machura bacandaramahai. Levante a sua mão, você que quer ser cheio. Levante a tua face, levante a tua voz, e se houver fôlego em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus quer nos encher, Ele quer dar para nós dons de língua. Você que não fala em línguas estranhas, se você quiser viver a sua vida inteira na igreja sem falar línguas estranhas, tendo sido selado pelo Espírito de Deus, meu Deus, nós nos encontraremos nos céus. Mas se você quiser experimentar esse dom maravilhoso, esse dom é para você, e o Senhor pode fazer isso aqui e agora. Se
Se o Senhor quiser, Ele pode fazer isso aqui e agora, e não precisa ser treinado, e não precisa ser forçado, e não precisa ser imposto, e não precisa ser de forma compulsória. Não, se o Espírito quiser soprar, e se houver em você abertura para dizer: Senhor, eu quero ser elevado a esse nível, o Senhor vai te batizar e você vai falar em línguas. Quantos aqui já foram batizados? Levante a mão para o céu. Se você puder falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Isso é uma graça, uma virtude, o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. O Senhor nos deu também já dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom da cura, maravilha, e o dom da fé. O Senhor nos deu dons maravilhosos. Então guarda o que tens, porque você já tem recebido coisas. Você diz: eu não tenho nada. Tem sim. Você tem coisas que são bênçãos naturais e tem bênçãos espirituais. Você tem recebido, você tem sido enriquecido pela misericórdia, pela bondade, pela graça, pela generosidade, pela amabilidade, pela caridade, pelo amor de Deus. Nós temos sido enriquecidos pela bondade de Deus. Aleluia. É preciso que guardemos o que temos em nós e o que temos recebido do Senhor. Nós temos recebido do Senhor dons, mas nós também temos recebido do Senhor a santificação. Nós somos santos. O Senhor nos deu a santificação, e Ele nos deu a santificação em dois níveis. Ele nos deu o estado de santificação, e neste todos nós somos partícipes. Por quê? Porque todos aqueles que recebem Cristo podem ter pecado e feito a coisa mais indizível e indescritível possível, mas se confessou, se arrependeu e se foi lavado pelo sangue de Jesus, os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Fala para esse irmão: se você quiser ver um santo, não precisa viajar até Roma, não precisa ir no Vaticano. Olha para mim, você vê um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Parece uma presunção nossa quando a gente fala isso, parece uma presunção, parece que nós não teríamos direito de falar isso. Parece que isso não nos cabe, mas a Bíblia, ela sempre nos chama de santos. Ela diz: aos santos que se reúnem em Corinto, aos santos que se reúnem na Galácia, aos santos que se reúnem. Aliás, o apóstolo Paulo fala assim, quando ele vai recomendar o obreiro: receba-os como costumam fazer os santos. Fala para o seu irmão: você é santo, porque o sangue de Cristo te santificou. Aleluia. Essa é uma graça que nós temos recebido, é uma virtude que nós temos recebido, é uma bondade que nós temos recebido. Nós já recebemos de Deus. O que é que nós recebemos? Nós recebemos a santificação como posição e a santificação como processo, porque a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho dois tipos de estados ou de condições da santificação. O primeiro é uma santificação posicional, e o segundo é uma santificação processual. Nós já pecamos hoje, sim ou não? Mas nós também já oramos e já pedimos perdão, e o Senhor já nos perdoou. O Senhor já nos perdoou. O Martinho Lutero falou assim: o pecado é igual a barba cresce todo dia. O pecado é igual a barba, cresce todo dia. Mas ele disse também: a graça e o sangue de Cristo são semelhantes à lâmina que arranca todo dia. Você peca hoje, pede perdão e o Senhor te perdoa. O sangue de Cristo te lava e o Espírito te dá condições para você não praticar mais. Isso são virtudes que nós temos recebido, isso são bondades que nós temos recebido. E aí
o texto vai dizer: guarda o que tens recebido, para que ninguém tome a tua coroa. Oh glória! Primeiro, Cristo vem, Ele vem em breve. Segundo, devemos guardar o que temos, e nós temos sim recebido de Deus. E terceiro, para que ninguém roube a nossa coroa. Há duas verdades aqui. A primeira é que estão de olho em nossa coroa. Fala para o seu irmão: estão de olho na tua coroa. E não é a sua esposa aí, avançada em idade, não. Estão de olho na tua coroa, no sentido de estar de olho na sua posição diante de Deus, no galardão que Deus dará para você. Paulo, ele tinha esperança de receber essa coroa. Quando ele entrasse nos céus, ele disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, aleluia, e eu guardei a fé. E agora? Agora me resta uma última coisa: me apresentar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, do Supremo Juiz, e Ele dará para mim a coroa que Ele tem me prometido. Aleluia! Se você nunca usou coroa aqui na terra, fica tranquilo, no céu você vai usar coroa. Agora, tem gente de olho na tua coroa. Varão, fala para o seu amigo aí: tem gente de olho na tua coroa, vigia. Vigia que tem gente de olho na tua coroa. Não é a nossa mulher, hein? Não que a mulher seja uma coroa, pelo amor de Deus, né? Quem falava isso aí era o Sérgio Reis para lá, né? Não. Falei de Sérgio Reis aqui, muitos irmãos, olhinhos de muitos irmãos brilharam aqui. Os irmãos lembram, viu, pastor João? Depois o senhor trata isso aí com os irmãos. Lembra daquela música, né? Não é essa coroa. Não é a coroa desse mundo, é a coroa eterna. Tem gente de olho na nossa coroa. A nossa carne quer roubar a nossa coroa. Ela luta e ela conspira contra nós. Satanás e seus demônios querem roubar a nossa coroa. Eles lutam contra nós. O mundo quer roubar a nossa coroa. O pecado quer roubar a nossa coroa. A nossa frieza e indiferença espiritual quer roubar a nossa coroa. A nossa apostasia quer roubar a nossa coroa. A nossa mornidão espiritual quer roubar a nossa coroa. A nossa indiferença no reino de Deus e com as coisas de Deus quer roubar a nossa coroa. Gastar tempo com coisas que não são essenciais, como a palavra de Deus, estar na igreja e servindo de alguma forma, quer roubar a nossa coroa. Mas eu quero dizer para vocês aqui, que nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Fala para o seu irmão: a tua coroa está agarrada na tua cabeça. Diga: ela está colada, e o que cola ela aí é o sangue de Cristo. Ela está grudada com sangue. Ela não está grudada com super bonder, não. Ela está grudada com sangue. É o sangue de Cristo que nos garante a nossa vitória. É o sangue de Cristo que garante a nossa coroa. A nossa coroa e a nossa coroa. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor breve vem. Aleluia, glória a Deus. Guarda o que tens recebido, para que ninguém roube a tua coroa. Há inimigos da coroa, inimigos da nossa glorificação, inimigos da nossa posição diante de Deus, inimigos do nosso galardão que vamos receber, inimigos da oportunidade que teremos de estarmos com o Senhor para sempre. Há inimigos. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha. O sangue de Cristo é por nós. O nome de Cristo é por nós. O Espírito do Senhor é por nós. A palavra de Deus é por nós. A nossa fé é por nós. Paulo vai dizer: qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. A nossa fé. Aleluias. A sua coroa está guardada em Cristo, está preservada em Cristo.
Agora termina, por favor, se você puder me ajudar, dizendo para esse colega aí, para esse irmão, diga para ele, mantenha-se firme. Aleluias. Fala para ele, persevera, persevera. Uracandore machurabai, persevera. Persevera, persevera, persevera. Uracandara machurabai. Aleluias, persevera, insiste. Continua, continua. Nem todo dia a gente está fervoroso, mas continua. Nem todo dia a gente está vitorioso, mas continua. Continua, porque a vitória, ela vem de Deus. Deus vai te sustentar. A palavra de Deus vai te sustentar. Amachura bacandaramai, continua.